Bom, tá bom, ela tá presa, ela é rica, só que como que ela consegue ameaçar uma delegada de dentro da prisão, cara? Se esse título aqui for verdade, o Brasil já era. Vamos tá vendo aí do Fala Glauber, deixei o like, vamos conferir isso aí. Eu só vou esperar. Eu vou cuidar dos meus outros casos, vou me defender, não tenho que defender, e vou esperar você ser presa. Ela foi em 24 e depois foi agora. Mas o dia que ela foi presa, eu não sabia que era o Dr. Gaquia. Quando eu soube que era o Dr. Gaquia, esse caso dela já tá praticamente público. Todo mundo conhece a petição, todo mundo conhece a denúncia e aquilo que ninguém sabe que tem. Porque olhando aquilo, a gente percebe. Fala de A, fala de B, fala de C. Cadê a providência em relação a A, a B, a C? Não vai ficar no vazio. Isso tá acontecendo, só que ninguém tá sabendo. Em algum momento vai explodir. Alguns dias depois eu recebi uma intimação, uma notificação para ir até a corregedoria explicar por que eu estava dando entrevista sobre a Deolane sem autorização. Mas durante 2 anos, eu fiquei com uma espada de Damocles na minha cabeça. E eu não sabia. Aconteceu... Teve uma... A advogada da Deolane, ela tirou uma foto da porta da sala da corregedora, do gabinete da corregedora. E ela juntou isso na minha apuração preliminar. O objetivo dela era me assustar, dizendo, eu tenho proximidade. Quando eu vi isso, quando isso aconteceu, isso ela faz em 22. Ah, 2022 isso aí. Mas aconteceu, né? Eu não lembro se ela foi presa em 2022. Não entendi como que ela teve coragem de fazer aquilo, porque se eu tenho um inquérito e me aparece lá alguém querendo juntar uma foto da porta da sala do meu colega, eu falo, doutora, sai daqui, a senhora vai pegar, a senhora quer juntar, a senhora vai fazer uma petição, junta isso em juízo. Vocês não podem sair tirando foto de departamento de segurança. É violação de segurança. Então, como é que faz isso? Isso foi juntado. Foi juntado. É um recado, é uma intimidação. É, tipo assim, ó, a gente sabe onde você anda e a gente pode fazer alguma coisa. Mas quando isso acontece em 22, eu não compreendo o quê. Mas lá em 24, quando as coisas aparecem, eu falo, putz, será que... Como é que... eu passei a apertar. Então, O que você temeu nesse momento? cara, durante 2 anos, vou falar assim, até para respirar, minha respiração era curta. Eu trabalhei assim, se eu costumava trabalhar a mais... Nossa, ela tá falando que ela era uma pessoa muito ansiosa? Ou ela tá falando num outro sentido? Eu trabalhava muito mais, porque se eu tivesse um pingo fora do lugar, eu estava perdida. Mas você temia a polícia ou você temia a Deolane e os seus amigos da cúpula do... Era a atividade da Deolane e dos amigos. Sabe por quê? Agora, faz um mês, a mãe da Deolane, eu estou no lançamento do meu livro. Ela tá meio ansiosa até agora, né? Não sei se tem relação a falar sobre esse assunto. Eu não tenho culpa que a filha dela foi presa. E eu não tive culpa que a filha dela falou de mim no dia 25 de julho de 22. E eu não tenho culpa que a filha dela tem Tá presa. ligação com a cúpula do PCC. Aí eu tô falando sobre o meu livro em alguns lugares, ela é presa. E tem um capítulo que fala quando o investigado não aceita a investigação e ele expõe publicamente o delegado de polícia. Não tem o nome dela, mas é o caso dela. Naquilo que pode ser falado. Então começam a me perguntar. E aí, eu não falo da Deolane especificamente, eu falo sobre narcocultura, sobre narcoinfluenciador, eu explico lavagem de dinheiro e explico o crime organizado. E aí, então, as pessoas começam a olhar para a Deolane de forma diferente. Eles entendem que ela está presa não por conta de anunciar o inocente tigrinho que parece uma coisa para criança. Ela está presa porque ela faz parte da área VIP do PCC. Então, a mãe dela e as irmãs acham que o que eu estou falando está impedindo decisões favoráveis para elas em habeas corpus, ela vai na rede social e fala um caminhão de coisa ruim a meu respeito. Inclusive, ela viola os meus direitos políticos, porque ela faz propaganda antecipada negativa. Então, eu vou fazer um boletim de ocorrência. E ela mostra uma certidão de filiação partidária. O pedido de filiação de certidão partidária, se você tiver alguns dados, você consegue pegar. Então, você consegue pedir essa certidão com nome de pai e mãe, data de nascimento. Como eu lancei o livro, era fácil pegar o meu nome inteiro, o nome do pai da minha mãe. Se esses dados foram usados
Tudo bem, dado público. Mas quando eu precisei da certidão de filiação partidária e eu esqueci o número do meu título de eleitor, eu fui pedir com o nome, com o meu nome, nome da minha mãe, eu não consegui tirar, porque estava dando erro. Então, eu quero saber quais foram os dados usados junto ao TSE para pedir aquela certidão de filiação partidária. Ou quem forneceu. E o IP. Aí, a outra coisa que eu pedi é o seguinte, que fosse oficiado a divisão de contra-inteligência da Polícia Civil. Cara, porque deve ter algum controle, né, de quem pediu essa informação. Daí a galera tem que rastrear ali, os policiais, no caso, tem que rastrear o IP e descobrir quem que fez isso. Para informar quem acessou meus dados nos últimos 60 dias. Até hoje, esses 2 ofícios não foram expedidos. Pô, que coincidência, o meu também não. Os pedidos que eu fiz também não andou nada, né? É o padrão. Sabe por quê? Daqueles nomes que ela me mostrou, 2 foram presos, né? Mas tem alguns que estão soltos. Não, pois é, então. Então, assim, eu não temo a polícia, eu temo os amigos dela. Da polícia. Cara, e já teve casos aí de delegados, né, se derem mal em situações parecidas. Então, um ataque pode existir. Eu sou só o espectador, né? Eu tô só ouvindo o que ela tá falando e tô falando com base nisso. Mas já teve casos de delegado ser atacado. E alguns estão na polícia. Então, o que fez a senhora não suportar dar continuidade no inquérito e esse inquérito foi direcionado para outro profissional de polícia? Foi o quê? Pressão. Foi a pressão interna. Pressão. Porque assim, eu tinha muita coisa para responder para eles, toda semana eles pediam informação. Eu não conseguia dar andamento nos outros casos. Começava a ficar parado. Aí cobravam os outros casos. E queria saber que os outros casos não andavam. Falei, mas eu estou fazendo isso. Ah, não, mas tem que andar. Tem que andar. Então começou a acumular coisa na corregedoria em cima de mim. O sistema operando como sempre, né? Aí o que aconteceu? Eu tinha semanas que eu trabalhava 72 horas seguidas. Porque eu ficava durante o dia trabalhando porque eu tinha que atender as pessoas que estavam lá. E à noite eu tinha que ficar fazendo a resposta das petições que tinha que encaminhar. Cara, a vida de delegado é puxado, né? Porque, nossa, 72 horas chega a dar o quê? Umas 12 horas por dia, mais até? Umas 13, 14 horas por dia. Não, era exatamente para conseguir isso, e você largar o caso, não podiam tirar de você, né? Ou eu saía, ou eles arrumavam... E nisso eles iam pedir o meu afastamento, né? Ninguém teve coragem de dar, porque aí se faz uma coisa dessa, aí eu escalaria, aí eu ia pro judiciário, mas também isso que estava acontecendo aqui, não podia aparecer no judiciário, porque lá eles olhariam diferente, né? Então eu falei assim, tinha alguns casos no meu cartório que demandavam a minha atenção, que estavam sendo prejudicados por aquele jogo sujo, por aquele lawfare. Então tá bom, então pega, leva embora, vai embora. Porque eu sei que você vai ser presa, pensei comigo, eu sei que você vai ser presa. Eu só vou esperar, eu vou cuidar dos meus outros casos, vou me defender, não tenho que defender, e vou esperar você ser presa. Ela foi em 24 e depois foi agora. Mas o dia que ela foi presa, eu não sabia que era o Dr. Gaquia. Quando eu soube que era o Dr. Gaquia, eu tirei um peso de dentro de mim. Por quê? Por quê? Porque eu sei que vai ser levado a sério. Porra, esse doutor, cara, é um promotor, né? Ele é muito respeitado. A galera fala que ele é bem alinhado ali com o certo. A investigação vai ser levada a sério e vai ser levada a cabo. Não é mais investigação, né? Já é processo. Mas eu entendo de investigação. Esse caso dela já está praticamente público. Todo mundo conhece a petição, todo mundo conhece a denúncia. E aquilo que ninguém sabe que tem. Porque, olhando aquilo, a gente percebe. Fala de A, fala de B, fala de C. Cadê a providência em relação a A, a B, a C? Não vai ficar no vazio. Isso está acontecendo, só que ninguém está sabendo. Em algum momento vai explodir. Ah, então tem mais coisa? Ela tá falando que tem mais coisa.
tá faltando coisas que a senhora já sabe? Que a senhora iria investigar? Tá. Mas vai aparecer. Pode ter certeza que vai aparecer. Vai aparecer. É só esticar o pedido do COAF um pouquinho mais, né? Normalmente a gente pede de 5 anos. Eu pedi o meu em 22, eu pedi dos últimos 5 anos. Então, 22, 21, 20, 17, 18. Mas o COAF me mandou um pouco mais. Veio informação batendo de 2014. Escapou. Cara, então... O que a gente achava já que a Deolane tava ferrada, então ela tá ferrada ali umas 5 vezes pra cima. Porque ela tá falando aí que tem umas coisas aí cabeludas até, pelo jeito que ela tá falando. Mas veio. Em algum momento alguém vai pedir também. Ou então alguém fala assim, eu sei que tem lá, porque eu tô falando bastante, né? Por isso que elas querem me calar. De repente alguém escuta. Peraí, me dá essa cópia aqui. Ele pede o compartilhamento de prova. Eu quero ver o que tá lá. Tu acredita que o Dr. Lincoln Gakia Eu espero que em algum momento... teria feito isso? Eu espero que em algum momento alguém ouça. E peça. E olhe. Ixi, então já era, vamos dizer, coisa errada lá em 2014. Não é coisa do Tigrinho e que envolve ali a lavagem em 2026. Mas é forte isso, né? Os seus colegas da Polícia Civil... Alguns, né? Não, quem se deparou com esse inquérito, que a senhora sabe o que estava ali, e isso não foi para frente. Então, assim, acho que tem nome e sobrenome e matrícula. Tem. A Corregedoria também tem nome, sobrenome e matrícula. A direção da Polícia Civil também tem nome, sobrenome e matrícula. Agora, não é muito forte e cruel, né, para alguém que dedicou 30 anos da vida, né, da tua carreira profissional, ter que ter esperança no Dr. Lincoln Gakia, que é de uma outra instituição? Você tem uma ideia? Olha só. Eu comecei a lançar o livro falando sobre a morte do meu pai. Eu tirei licença-prêmio para isso, no dia 8 de maio de 2026. Então, a editora marcou, né, alguns programas, algumas entrevistas, e Deolane é presa dia 21. 4, 5 dias depois, eu estou no programa, fazendo o anúncio do meu livro, no programa do Léo Dias, falando sobre o livro. E aí, ele recebeu uma cópia do livro, ele fala sobre, ele pergunta sobre o capítulo, ele fala, tem um capítulo X, fala sobre isso, ela foi presa. Aí eu falo sobre narcocultura, eu falo sobre narcoinfluência, eu não falo da Deolane. E a coisa pega fogo, vrum. Porque Léo Dias é uma potência maior que todas as outras, né? Falado no programa dele, aquilo ganhou credibilidade. Aquilo que eu falei entrou em muitos lugares. Alguns dias depois eu recebi uma intimação, uma notificação para ir até a agora é a parte ali da ameaça e tal. Corregedoria explicar por que eu estava dando entrevista sobre a Deolane sem autorização. A nossa atividade, você é policial, é muito regrada. A gente não pode falar da entrevista sem pedir autorização, a gente não pode ir a um podcast sem pedir autorização, sem avisar, etc. Mas na legislação que nos regulamenta sobre isso, não fala nada sobre livro autobiográfico. Eu estava lançando um livro autobiográfico. Não fui lá falar da Deolane. Agora, também, se o repórter me pergunta alguma coisa, eu não posso falar, porque vai parecer que eu não sei o assunto. Eu vou falar que aquela delegada é desqualificada. Então, eu explico. Então, eu tive que ir à corregedoria para explicar que eu não estava lá. Quer dizer, pegaram um cortezinho. Se tivesse assistido o programa inteiro, teriam visto que eu estava falando sobre o meu livro. Saberiam que eu estava lançando. Na verdade, viram, né, cara? Só que não tem interesse de... Eles querem calar a pessoa. Um livro. E não por ela. E a hora que você pega o procedimento, eu sei fazer investigação, cara. Então, o setor que aquilo começa, cai do céu o link do corte do Léo Dias. Aí eu pergunto, né? Como que aquilo... Porque é feito um relatório, mas não foi certificado, não veio o hash. Ninguém explica como que aquilo apareceu. Pum, geração espontânea. Teria que ter uma história por trás, né? Tipo, da onde que veio? Quem que viu? Clicou? Qual que é o post
que tinha isso? A gente sabe que tem setores da polícia que ficam monitorando redes. Será que veio daquele setor? Se veio, coloca. Mas não, tum. E eu pergunto aquilo porque no dia que aquilo nasce, isso nasce no dia 28 de maio, em torno de 4, 5 horas da tarde. No dia 28 de maio, 11h30 da noite, começam a invadir a minha rede social. Começam pela minha rede particular. Vixe, as fãs da Deolane, né? Aí, agora começou a parada Privada. Tentam hackear. Eu tô acordada. Eu recebo a notificação do Instagram. Faço o procedimento de segurança. Ela volta. Na madrugada, tentam hackear a minha rede pública. Eu estou dormindo. Eu não vejo que o Instagram está me mandando mensagem para fazer o procedimento de segurança. O que eles fazem? Eles tiram o Instagram tira a minha rede social do ar. Eu acordo de manhã, eu vou olhar minha rede social, ela sumiu. Na ocasião, ela estava com 200 e poucos mil seguidores. Ela sumiu. E aí sumiu a central de contas inteira, sumiu a pessoal que tinha as fotos do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, fotos do meu sobrinho pequenininho. Que estranho, né, cara? Não é normal, né? Uma rede social sumir assim. Sumiu o Facebook, porque estava tudo na central de contas. Então tem uma coincidência. Será que a Deolane tinha contato até dentro do Facebook, velho? De novo, no meu ramo não existe coincidência. Então eu pergunto, mas ninguém sabe explicar. Se de repente aquilo não foi plantado lá. Pela mesma pessoa que hackeou minha conta. Depois. Aí, para tentar fazer o BO... Mas estava público. Estava público na sua conta. O corte? É. Não, mas não foi da minha conta que pegaram aquele corte. Pegaram o corte do programa do Léo Dias. Tudo bem. Que foi tirado do ar depois. Não, continua. Tá lá. Tá lá. O que foi tirado foi a minha conta. Tá. A minha conta do Instagram tentou ser hackeada. Não, aí a plataforma para proteger tirou do ar. Eu precisei contratar 3 hackers para recuperar minha conta. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí um deles explicou, não, saiu do ar por conta de proteção. A gente vai precisar fazer um BO assim assado, dessa forma. A gente vai precisar encaminhar uns documentos para X setor. Uma pessoa trabalhava também lá. Eles analisaram. 12 horas depois, então a rede colocou a minha rede social na plataforma, mas eu ainda não conseguia acessar. Ninguém acessava. A gente conseguia olhar, mas não conseguia acessar. E aí foram feitos outros procedimentos, eu consegui acessar minha rede social de volta. Mas é tudo muito coincidente. Depois a mãe dela vai e fala um caminhão de coisas assim que me deixou até meio tonta. Mas eu não acredito que a pessoa tem coragem de falar tanta bobagem em público, de correr um risco desse tamanho. E as coisas que ela falou... teve um momento que ela fala assim: o pessoal que trabalha com você não gosta de você, eles reclamam de você. E aí ela mostra a certidão de filiação partidária. Quer dizer, quem é a pessoa que trabalha perto de mim? Quem é? Eu só trabalho perto de policial, porque eu só trabalho na polícia, que tem amizade com a mãe de uma faccionada. Ixi, aí o clima esquenta, né? Como é que vai descobrir? Que mais que ela passou para a mãe da faccionada? Mas ela é faccionada? A Deolane é faccionada. Ela não está sendo processada por envolvimento com... Tá. Mas ela não é faccionada formalmente. É só porque não fizeram o atestado de batismo? Mas se você anda com ele, se você cheira como ele, se você lava dinheiro para ele... Eita! Ixi, cara! Se você faz parte da parte VIP... Essa delegada aí tá corajosa, velho. Se você está sendo processada com eles, se você está presa junto com eles. Então, só falta fazer a cerimônia lá do batismo. Não, eu compreendo e eu até concordo contigo, mas assim, é porque, né, tecnicamente ali não consideram como faccionário, até porque isso ampliaria para muita gente o número dos faccionados, né? Não só ela, por exemplo, outros, né? Como o contador lá,
O tal do Rodrigo Sim. Morgado, o Rian e etc. Então, assim, todas essas pessoas têm uma ponta ali com o PCC. Tecnicamente, formalmente, não é considerado, mas eu entendo que, Então, mas todos que eles, na essência então, todos, é como eles, se fosse. todos eles têm uma ponta com o PCC. Ela está na cúpula. Ela está junto com Marcola e Alejandro. Os outros estão aqui para baixo. Os outros, para poder chegar lá em cima, tem que passar algumas instâncias. Ela está na instância lá em cima. Então, Polêmica, hein? para mim, Compreendo, Né? compreendo. Agora, isso que a mãe dela faz, eu até vou tentar compreender um pouco, porque a mãe dela tá ali defendendo, vai pegar a rede dela e vai falar coisas. Agora, acho que o que é mais grave é essa ação tão rápida dentro da tua polícia. Então, o vídeo aparece lá, você já responde, você é pressionada. Então, assim, acho que a cúpula da polícia tem que explicar coisas desse tipo, né? mas ninguém me perguntou nada. E eu precisei um dia passar um nervoso danado quando eu descobri que o inquérito não tinha sido registrado ainda, o ofício não tinha saído ainda. Então, eu tive que ter esse desgaste e eu vou... Para não me desgastar mais, eu vou acabar contratando um advogado para acompanhar essa investigação. Né? Porque ela acontece na delegacia que eu trabalho, né? Mas eu estou afastada, então para não ter nenhum tipo de tergiversação, eu vou contratar uns advogados para poder acompanhar isso. Agora, Vou gastar, Será que é pra garantir que o processo vai estar 100%? vou gastar para ter um direito. Então, agora você imagina, meu pai morreu, não foi investigado. Agora eu preciso, também estou encontrando dificuldade para que seja feita uma investigação. Então eu entendo a dor da população quando o pessoal fala assim, pô, a polícia não faz nada. Eu entendo quando vocês falam isso. E o meu propósito é E a delegada falando isso, cara. diferente. Eu quero que o policial seja valorizado. Mas eu sei como cobrar também. Eu sei aonde que eu tenho que apertar o botão para cobrar. Eu sei aonde o calo aperta, entendeu? Eu sei aonde que o sapato tá ficando torto. Isso deixou muita gente com medo. Inclusive colegas meus, que já são até eleitos. Já tem até mandato. oi? Isso deixou alguns colegas meus que têm mandato bastante nervosos. Porque teria um envolvimento? Vamos dizer que também são amigos da Deolane, né? E eu acho que em algum momento a família dela tá cobrando alguma coisa. Ah, não tenha dúvida, né? Se você é amigo de uma pessoa assim, ela vai querer uma ajudinha, né? Quando ela se dá mal. Né? Então, aí, quando eles viram que que eu me afastei para sair como pré-candidata, desesperou o povo, né? Deu um desespero. Então o que você está dizendo é que Tem gente fazendo contra, né? é como se essas pessoas tivessem que dar uma satisfação para Deolane e não acontecendo nada, a família Deolane pode falar contra essas pessoas? Pode, de repente, colocar alguma coisa na boca do Frank. Pode colocar na boca. Não sai delas. Mas elas sabendo, elas põem. Mas por que o Frank? Não, é porque às vezes o Frank ele fala algumas coisas que para chegar nele, às vezes alguém tem que passar para ele, porque ele não está no lugar que está acontecendo. Então, se chega para ele, alguém contou. Então é isso. Ele está afastado. Ah, falar pra alguém que conta as coisas pra ele, falar alguma coisa que vai meio que favorecer, né? Ele não as histórias que ele conta, as coisas que ele denuncia, a maior parte delas ele não pode ter vivenciado porque ele não estava no lugar. Então chegou para ele de alguma forma. Alguém contou. Então talvez não é a família dela que vai lá. Vou abrir aqui e vou falar de A, de B, de C, de X. Mas talvez ela coloque para alguém falar. E aí esses delegados teriam esse temor? Acho que sim. Mas Cara, ela é bem direta, né? Tipo, ela não teme as palavras. Ela sabe do que ela tá falando. dela retaria, não seu. Não, eu não. Mas por que a preocupação não dele. temeriam você? Mas aí a preocupação, se acontecer, de eu ir para o parlamento, ser eleito alguma coisa,
Eu resolvi abrir a caixinha de Pandora, né? Eu tenho uma caixinha preta aqui, vamos abrir a caixinha preta? Quando eu era delegada, eu não pude fazer, né? Porque vocês tocaram o puteiro na minha vida. Mas agora eu sou parlamentar. Então, como parlamentar, eu tenho poderes de fiscalização. Então, vem cá. Agora eu quero. Vem cá, vai pôr todo mundo aqui, ó. Vamos abrir essa porcaria. Mas a senhora está disposta a fazer isso? Vai correr risco, né? É arriscado. Eu tô. E ele sabe que eu vou fazer. A gente vai, as coisas têm que ficar claras, porque teve muita coisa torta, teve muita coisa errada. E tá aparecendo de pouquinho. O MP está fazendo a parte dela, porque é o Dr. Gaquia. Se não fosse ele, ia passar em branco e eu ia ficar com essa espada na minha cabeça até quando? Eu não ia poder me aposentar. Porque se eu me aposentasse, o que ia acontecer comigo? Eu me matar igual mataram o Dr. Rui? Porque eu sei o que está no cofre dessa mulher. Se eu me aposentar, passou um tempo, eu não tenho mais obrigação de sigilo. E se eu resolvo falar o que está no cofre daquela mulher? Enquanto eu sou policial, eu tenho uma lei orgânica na minha cabeça. Se eu me aposentar. Caramba! Eu achei que ela tá falando, cara, muito decidida, né? Pra quem não sabe, ela é a pessoa que deu início nas investigações da Deolane. E é tudo tratado lá na delegacia que ela trabalhava, né? Tá afastada agora, provavelmente pela eleição. Tudo é tratado lá na delegacia dela. Sinistro, velho.